Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos fazer essa peça que vocês viram aí no início. Eu vou utilizar para fazer essa peça uma agulha de 2,5. Se você quiser utilizar uma agulha mais fina, fica a seu critério, tá? Vou utilizar aqui uma lã bebê de Tex 214, nesse tom de lilás clarinho. Essa peça aqui, eu postei um shorts dela um tempo atrás, só que na época eu não gravava vídeo para o YouTube ainda. Aí várias pessoas me pediram para ensinar e eu não gravava, né? Acabei não fazendo. Então, agora que eu comecei a gravar, eu recebi a encomenda dessa peça e resolvi fazer aqui para vocês, tá? Trazer aqui para vocês. Eu vou fazê-la um tamanho de 3 a 6 meses, que é a encomenda que eu tenho. E a gente vai começar pela cintura da nossa peça. A cintura de 3 a 6 meses, ela tem entre 41 e 43 centímetros. Então, eu vou fazer aqui um cordão de correntinhas vou colocar no meio, vou fazer 42 centímetros de correntinhas, tá? Vou fazer aqui o meu cordão e já volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Bom, eu fiz aqui então o meu cordão de correntinhas. Eu fiz 90 correntinhas. Agora eu vou fazer mais duas. Vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa aqui que eu fiz nesse cordão. Vou fazer aqui até chegar lá no final. Chegando lá no final eu volto para a gente dar continuidade. Bom, fiz aqui então pontos altos por toda a minha carreira. Aqui, gente, sempre que você for começar essa peça, para qualquer tamanho, comece pela medida da cintura, tá? Essa parte que a gente tá fazendo aqui é a pala da cintura. Aí é só você começar pela medida da cinturinha aqui do seu bebê, tá? Ou se for para encomenda. Então aqui, ó, eu tenho aqui as minhas correntinhas. Vou vir aqui, ó, e vou prender o meu fio. Não é nas correntinhas não, tá? Aqui no meio entra a correntinha e esse outro ponto. Agora eu vou subir aqui duas correntinhas. E agora a gente vai trabalhar ponto alto em relevo. Então eu vou vir nesse ponto alto aqui, vou pegar ele pela frente. O próximo eu vou pegar por trás. O próximo pela frente. O próximo por trás. E assim até chegar aqui no final novamente. Aí essa parte aqui, ó, que está... Essa parte aqui, ó, a gente vai arrematar ela daqui a pouquinho. A gente passa o fio aqui. Deixa eu passar aqui de uma vez. A gente vem aqui, puxa o fio lá para trás. E vai passando ele aqui, ó. Depois a gente esconde ele. Para fazer o arremate direitinho. Vou passar ele lá para trás de novo. Depois a gente esconde ele direitinho aqui. Eu vou esconder ele assim, para que aqui continue esticando direitinho. Então aqui no próximo,
eu pego por trás. Então vai ser assim essa carreira toda. A gente vai trabalhar em relevo ou ponto barra, né? Cada pessoa fala o nome, né? Pega um pela frente, o próximo a gente pega por trás. Um na parte da frente, no próximo a gente pega por trás. A gente vai trabalhar assim até chegar aqui. Chegando aqui eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final então. Tenho aqui as minhas duas correntinhas. Eu vou prender essa laçada aqui, ó. Aqui tá as duas correntinhas, eu vou prender aqui. Para que essas correntinhas fiquem como se fosse esse ponto que a gente pegou por trás, tá? Agora eu subo novamente duas correntinhas, venho aqui nesse ponto que está em relevo e pego ele em relevo. Então essas correntinhas aqui, ó, elas sempre vão ficar lá para trás, como se elas tivessem sido pegas, né, por trás. O próximo eu pego aqui por trás. O próximo é só seguir a sequência que tá aqui. Onde pegou pela frente, pega pela frente. Onde pegou por trás, pega por trás. Aí fiz toda a volta, cheguei aqui, tenho as duas correntinhas. Eu vou prender aqui, ó. Subo duas correntinhas e pego esse aqui em relevo novamente. Que a gente vai trabalhar, a gente fez duas carreiras aqui, ó. A gente vai trabalhar essa e mais uma. A gente vai trabalhar um total de 4 carreiras. Então, vou terminar essa e fazer mais uma. E volto com vocês para a gente dar continuidade. Terminei aqui, então, as 4 carreiras que eu havia falado para vocês. A primeira aqui de ponto alto que a gente fez. E mais 3 de ponto alto em relevo. Agora aqui, ó, eu tenho as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui e vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, a minha barra ficou com 3,5 centímetros, tá? Se você quiser fazer mais carreiras ou quiser fazer apenas 3 carreiras, mas esse tamanho aqui é uma largura bem boa. Então aqui, para dar continuidade, eu vou fazer duas correntinhas. Agora eu tenho aqui, ó, esses pontos onde a gente pegou por trás. Esses pontos que a gente pegou por trás. Então a gente vai vir neles. Vou pegar aqui por trás, ó, e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo esse aqui que a gente pegou pela frente. Venho aqui nesse que a gente pegou por trás. E faço um ponto baixo. Pegando por trás da mesma forma. Duas correntinhas. Salto esse aqui que a gente fez pegando pela frente. Pego esse que a gente pegou por trás. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Salto esse da frente. Venho nesse que a gente pegou por trás. Deu para visualizar direitinho, gente? Deixa eu ver aqui. Então, a gente está saltando esse que a gente pegou pela frente. E está pegando esse aqui por trás. E fazendo ponto baixo. A gente está fazendo umas argolinhas aqui para a gente trabalhar na próxima carreira. Vou fazer assim, então, por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Duas correntinhas. Salta esse que a gente pegou pela frente. Vem aqui, pega esse por trás. E faz ponto baixo. Tá? Então, vou fazer aqui por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no final, fiz as minhas argolinhas.
Agora aqui nessa primeira correntinha que a gente fez, a gente vai prender aqui, ó, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar com meios pontos altos, tá? Então, dou a laçada no fio, vou vir aqui na minha argolinha de 2 correntinhas, vou fazer um meio ponto alto. Nesse mesmo espaço, mais um meio ponto alto. Dou uma laçada, venho para o próximo espaço de correntinhas e faço 2 meios pontos altos nesse espacinho aqui. Então, aqui em cada espaço desse de meio ponto, nesses espaços de correntinhas, nessas argolinhas, a gente vai colocar 2 meios pontos altos em cada um. 2 meios pontos altos em cada espaço de correntinhas. Vou fazer até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto. Bom, trabalhei aqui então. Em cada espaço de correntinhas, eu coloquei 2 meios pontos altos. Aqui essa peça, gente, se você quiser trabalhar com a agulha de número 3, às vezes seu ponto é muito apertado, porque o interessante é que ela fique bem soltinha, tá? Então, se você quiser trabalhar com a agulha de número 3, deixa eu trocar aqui. Só para mostrar para vocês. A diferença é pouquinha, né? Mas... Então, aqui eu tenho uma correntinha que a gente fez. A gente vai vir aqui no primeiro ponto. No primeiro meio ponto alto. E a gente vai prender aqui esse nosso fio. Vou fazer uma correntinha. E agora nós vamos trabalhar do lado avesso da peça. Venho aqui, dou uma laçada. Vou vir aqui no pezinho. Bem aqui nesse buraquinho. E vou fazer aqui um meio ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo meios pontos altos por toda essa carreira. Daqui para frente agora a gente vai trabalhar apenas com meios pontos altos, tá? Nessa parte da calcinha. Então notem que com a agulha número 3, ó, aqui vai ficando mais soltinho, tá? Então se você quiser trabalhar com a agulha número 3, porque essa peça é interessante que ela fique mais solta. Os pontos não precisam ficar muito apertados, não. Tá bom? Aqui é que mais ou menos eu consigo regular o tanto que eu quero, né? Que o fio se estenda. Por isso que eu já tenho costume de trabalhar com qualquer agulha assim próximo, né? O número próximo. Dá pra gente conseguir regular o ponto do jeito que a gente quer. Mas se você não consegue ou o seu ponto é muito apertado, você pode trocar, tá? Então, vou fazer aqui por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu volto novamente. Fiz aqui, então, por toda a minha carreira. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro meio ponto alto. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o trabalho novamente. Dou uma laçada, venho aqui no pezinho e faço meio ponto alto. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar dessa forma por 13 carreiras. Eu fiz ali 2 carreiras, né? Nós estamos aqui na terceira. Então, nós vamos fazer um total de 13 carreiras dessa mesma forma que eu mostrei para vocês aqui. Vou fazer aqui os meus meios pontos altos. Cheguei aqui no final.
prendo aqui no primeiro meio ponto alto, com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro o trabalho. Faço novamente uma carreira de meios pontos altos, cheguei aqui no final, prendo, viro novamente, tá? Sempre lembrando de virar o trabalho, para que fique com esse detalhe aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui até atingir as minhas 13 carreiras e volto com vocês para a gente dar continuidade. Bom, trabalhei aqui então as minhas 13 carreiras de meio ponto alto. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Agora a gente vai fazer aqui marcações. Eu fiz aqui no início 90 pontos, 90 correntinhas, né? Então nós vamos contar assim, ó. Cortei aqui o meu fio, terminei com a última carreira virada para o lado certo da peça, aqui é o nosso lado avesso. Eu deixei esse fiozinho só para lembrar, né? Depois eu corto ele. Aqui eu vou contar 18 pontos. A partir daqui dessa linha, vou contar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou colocar um marcador no meu ponto 18. Agora eu vou fazer da mesma forma do lado de cá. E vou contar com esse aqui, onde está a linha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e coloco um marcador no ponto número 18. Agora eu vou contar aqui, ó, 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho aqui no 13 e ponho meu marcador. Agora, contando com o marcador, eu vou contar 30 pontos. Que eu deixei 12 aqui no meio. Tá? Então, aqui eu tenho meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E ponho aqui o meu marcador no 30. E fiquei aqui entre os dois marcadores, eu fiquei com 12. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Entre os meus marcadores. Aqui agora, gente, o que acontece? Essa parte de trás aqui, ó. Aqui pelos marcadores dá para você notar que essa aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente da nossa calcinha. Então, eu estou fazendo um tamanho de 3 a 6 meses. Se você for fazer um tamanho de 0 a 3 meses, você vai diminuir aqui a quantidade de correntinhas, fazendo a medida da cintura. No Google, né, tem tabela de medidas. Então, você vai fazer pela medida da cintura. Então, automaticamente, vai diminuir aqui, ó. Então, chegando aqui nessa parte de marcações, você vai fazer a contagem, sempre deixando a parte da frente aqui menorzinha. Então, vai diminuir, tipo assim, é coisa de centímetros. Então, aqui, ó, a parte da frente eu deixei com 30. Aqui dos lados eu deixei 12. E a parte de trás ficou com 36. Então, se você for fazer um tamanho de 0 a 3 meses, vai diminuir aí uns 4 pontos na parte de trás. Na lateral aqui vai diminuir uns 3 ou 4 também. E aqui na parte da frente é a mesma coisa, porque é coisa de centímetros mesmo, né? É 1 a 2 centímetros de diferença. Aqui, ó, eu fiquei com 13 centímetros de comprimento.
Se você for fazer de 0 a 3 meses, você pode diminuir 2 carreiras, que aí você vai ficar com 11,5 centímetros. Então, para 0 a 3 meses, você diminui 2 carreiras. Agora, se você for fazer de 6 a 12 meses, você vai fazer aqui a mesma forma, seguindo a medida da cintura. Aí vai aumentar aqui também, né? Vai descer fazendo da mesma forma que eu fiz, igualzinho. E aqui você vai aumentar 2 carreiras. Do tamanho de 6 a 12 meses. Você vai aumentar 2 carreiras. Porque aqui aumentou, então você tem que aumentar no tamanho aqui do corpinho também, né? E aqui a divisão a mesma coisa. É só você calcular. E aí provavelmente vai dar... Aqui a frente ficou com 30. O tamanho de 6 a 12 meses. É provável que dê 34. A parte de trás aqui, uns 40 pontos. Aqui uns 14 ou 16 pontos. Tá? É só você fazer a contagem e dividir de uma forma que fique assim. A parte de trás sempre maior do que a parte da frente. Tá bom? Espero que tenha dado para ajudar vocês aí no caso para fazer outros tamanhos. Aqui o meu fio, eu não arremato ele assim. Para a minha peça continuar esticando direitinho, eu arremato ele subindo aqui, ó. Tá? Deixei a minha parte de trás ser essa aqui, que é a parte onde tem essa emenda, né? Então, deixei essa para ser a minha parte de trás, mas aqui depois vai vir a sainha e vai cobrir isso aqui. Tá? Deixa eu só conferir quantos pontos eu tenho aqui. E já volto. Que eu acho que ficou um aqui a mais. Não, tá certinho assim. Conferir que tá certinho assim. Agora aqui, ó, eu vou dar uma laçada inicial no meu fio. Aqui, como a gente terminou essa última carreira do lado certo da peça, a próxima carreira a gente vai fazer começando do lado avesso. Tá? Então, vou vir aqui onde está o meu marcador. Vou prender onde o meu marcador está. E vou prender aqui. Vou fazer uma correntinha. Opa, peguei o fio errado ali. Vou fazer uma correntinha. Vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer um meio ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo meios pontos altos até chegar lá no meu outro marcador. Então aqui, ó, deixa eu puxar esse meu fio para cá, para trás, para a gente arrematar ele depois. Vou seguir fazendo meios pontos altos até chegar aqui no meu outro marcador, 36 pontos. E aqui vai continuar seguindo a sequência e ficando igualzinho. Vou fazer até chegar aqui e volto com vocês então. Trabalhei meus 36 pontos. Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho. E agora a gente vai começar a fazer diminuições. Então eu venho aqui, dou uma laçada. Venho nesse primeiro espacinho, dou uma laçada. No próximo, uma laçada. Agora eu tiro tudo de uma vez. Fiz a minha primeira diminuição. E agora eu sigo fazendo meios pontos altos até chegar lá no final, faltando 2 pontos para terminar a carreira. Até chegar lá no final, faltando 2 pontos.
Cheguei aqui no final, faltando 2 pontos, dou uma laçada, venho aqui e apenas laço o fio. Venho no último ponto, laço o fio. Agora eu puxo todos de uma vez. Fiz mais uma diminuição. Faço uma correntinha, viro o trabalho novamente, dou uma laçada, venho aqui nesse primeiro espaço e puxo dessa forma. Dou uma laçada, venho no próximo, a mesma coisa. E agora eu fecho tudo de uma vez. E sigo fazendo novamente meios pontos altos até chegar no final, faltando 2 pontos. Nos últimos 2 pontos eu faço uma diminuição. Da mesma forma que a gente vem fazendo aqui no início e no final. Então aqui, gente, eu vou fazer diminuições no início e no final, até eu ficar com 14 pontos nessa minha parte de trás aqui, tá? Até eu ficar com 14 pontos. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras de diminuição no início e no final. E já volto pra gente continuar. Gente, voltei aqui só para mostrar para vocês, quando a gente for fazer a diminuição do outro lado que eu não havia mostrado, que tá desse jeito aqui, ó. Então, você tem que fazer a diminuição pegando nesse e pegando aqui, ó, em cima desses pontinhos aqui, ó, que é a nossa diminuição. Então, você tem que pegar nesse aqui, tá? Porque senão, às vezes, você confunde e acha que esse aqui não tá contando. E vem e faz antes, tá? Então, não é. Você tem que pegar nesse e pegar aqui em cima de onde está esses pontinhos meio deitados ali, tá? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui no caso não dá, né? Tem que ser do outro lado. Então fiz aqui, ó, fiz a diminuição, vim trabalhando, cheguei aqui. Eu não vou pegar aqui e aqui não, eu vou pegar nesse e aqui onde estão esses pontinhos deitados, eu vou pegar aqui, ó. Tá? Essas duas argolinhas. Que aqui dá a impressão que acabou, né? Mas não é, é aqui, ó. Peguei ali só uma argolinha. Então, é aqui onde esses pontinhos estão meio deitados. Ok? Trabalhei até aqui, então, até ficar com 14 pontos na carreira. Agora, eu vou virar o trabalho e nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos, de meios pontos altos, sem diminuição, tá? Apenas ponto sobre ponto. Então, aqui, gente, se você estiver fazendo um tamanho de 0 a 3 meses, você pode deixar aqui e diminuindo até ficar com 12 pontos. E se você estiver fazendo um tamanho de 6 a 12 meses, você pode deixar os mesmos 14 pontos, tá? Porque aí automaticamente vai aumentar a quantidade de carreiras, né? E aqui ainda vai uma barrinha aqui. Então, dá para tampar a fraldinha direitinho. Então, fiz aqui o meu penúltimo, venho aqui no cantinho e faço o meu último ponto. 14 pontos meio altos. Faço uma correntinha e corto esse fio. Ficou assim a nossa parte de trás da nossa peça. Agora aqui a parte da frente a gente vai trabalhar da mesma forma. Vou vir aqui onde está o marcador. Vou virar aqui, ó, que aqui a gente trabalhou, terminou do lado certo. Então, vou virar para a gente seguir a sequência. Venho aqui, laço meu fio. Prendo ele aqui com uma correntinha. Dou uma laçada, venho no mesmo espaço e faço meio ponto alto.
Vou seguir fazendo meios pontos altos até chegar lá do outro lado. No outro marcador. Deixa eu puxar o meu fio para trás. Vou fazer meios pontos altos até chegar aqui no marcador. 30 pontos meio altos. Aí a primeira carreira vai ser dessa forma. Da segunda em diante, a gente vai fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final. Uma diminuição no início e uma no final, da mesma forma que a gente fez aqui, até atingir 14 pontos. Então, vou fazer as minhas aqui e já volto para a gente continuar. Bom, trabalhei aqui então, pessoal, carreiras de diminuição. A primeira carreira, fiz 30 pontos sem diminuição. A partir da segunda, eu comecei a diminuir de um lado e do outro, de um lado e do outro. Agora eu vou fazer aqui, virei o meu trabalho, fiz uma correntinha, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Só para chegar à mesma altura que está aqui. Então, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, meio ponto alto, né? Sobre meio ponto alto. 14 pontos. Essa carreira e mais uma, tá? Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui então as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, só para ficar da mesma altura da parte de trás, tá? Agora, a gente está do lado certo da peça, eu vou virar a peça do lado avesso. É sempre bom você deixar um fiozinho assim, gente, para lembrar você de qual lado que você está, tá? Vou virar a peça aqui. E agora a gente vai fazer o fechamento dessa parte de baixo. A gente vai fechar aqui com pontos baixíssimos. Então, vou inserir o meu fio aqui desse lado, o meu fio na minha agulha. Vou pegar aqui a laçadinha e vou puxar aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Venho aqui, pego essa laçadinha do outro lado, dou uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Pego aqui do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fechar aqui o fundo da nossa calcinha com pontos baixíssimos. Aqui é coisa simples. Chegando aqui no finalzinho já. Espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, gente. Deixei aqui nos comentários o que vocês acharam o que vocês estão achando da peça, da videoaula, tá? Cheguei aqui no último, pego aqui, pego do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Fechei aqui então a nossa calcinha. Agora eu viro ela pro lado certo. Novamente. Depois a gente volta ali dentro e arremata aqueles 2 fios. Então aqui, ó, o nosso fundo ficou dessa forma. A união do nosso fundo ficou dessa forma. Tá? Aqui é a parte da frente. Deixa eu colocar minha agulha aqui para minha linha não escapulir. Aqui é a parte da frente, a parte menorzinha, né? Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da perna. Aproveitar que a nossa linha, nosso fio já está preso aqui, nós vamos trabalhar a parte da perna. Então, vou fazer uma correntinha, dou uma laçada, e aqui nós vamos trabalhar com meios pontos altos. Vamos vir fazendo meios pontos altos por toda a volta da perna. Em cada buraquinho, a gente vai colocar um meio ponto alto. Tô pegando o outro fio ali, tá agarrado. Em cada buraquinho aqui, a gente vai colocar um meio ponto alto.
por toda essa carreira aqui, por toda a volta dessa perninha. Vou fazer aqui dessa mesma forma que vocês estão vendo aqui, você vai fazer. Em cada buraquinho, um meio ponto alto. Vou fazer aqui até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu tenho aqui uma correntinha que eu fiz. Eu não vou prender nela, vou prender aqui, ó. No primeiro ponto, meio ponto alto que a gente fez. Faço uma correntinha. Aqui tá ficando desse jeito. Agora nós vamos trabalhar aqui, gente, da mesma forma que a gente fez aqui na barra. Tá? A gente vai trabalhar ponto alto em relevo, ponto meio alto em relevo. Lá a gente trabalhou ponto alto, né? Aqui a gente vai fazer meio ponto alto em relevo. Então, eu fiz aqui uma correntinha. Esse primeiro ponto aqui, ó, eu vou pegar ele pela frente. Meio ponto alto, pego pela frente. O próximo eu pego por trás. Lembrando que é meio ponto alto, tá, gente? O próximo eu pego por trás. O próximo eu pego pela frente. Então, da mesma forma que a gente fez a barra, a gente vai fazer aqui na perninha. Só que nós estamos utilizando aqui meio ponto alto. E na barra lá de cima da cintura, a gente trabalhou com ponto alto. Aqui é meio ponto alto. Um pela frente, um por trás. Um pela frente e um por trás. Ficando assim. E aqui nós vamos trabalhar a mesma quantidade que a gente fez aqui. Tá? Eu fiz aqui a minha primeira carreira de meios pontos altos. Estou na primeira carreira de ponto em relevo. Vou fazer essa e mais duas. Da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Aí, terminando essa perninha, eu arremato o fio e faço a mesma coisa nessa outra aqui. Tá ok? Então, não tem necessidade de eu gravar, porque aqui é repetição do que a gente fez aqui, tá? Só que aqui é com meio ponto alto. E o lado de cá é a mesma coisa da outra, tá ok? Então, eu vou terminar aqui as duas perninhas e volto pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui, então, as duas perninhas do nosso body jardineira. Nossa calcinha ficou dessa forma. Agora eu vou vir aqui onde tem essa emenda na parte de trás. A gente vai começar a fazer a sainha. Então, para fazer a saia, eu vou dar aqui uma laçada inicial. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Dei uma laçada inicial. Agora eu vou vir aqui, gente, aonde tem esses pontos em relevo, eu vou vir aqui, ó, bem no alto dele, onde os pontos estão em relevo, pego por fora. Vou prender aqui o meu fio. Vou subir 3 correntinhas. 4 correntinhas, na verdade. 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Venho no mesmo espaço, fugiu da memória aqui, gente. E faço um ponto alto. A gente vai fazer Vzinhos. Agora eu venho aqui nesse próximo ponto, em relevo, pego pela frente. Vou vir aqui no alto dele, faço um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo espaço mais um ponto alto. Então, essa carreira será toda em Vzinhos, sempre em cima desse ponto em relevo pego pela frente. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto. Venho aqui no próximo
e faço novamente um Vzinho com um ponto alto, separado por duas correntinhas e um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda essa carreira. Sempre nesses pontos aqui, no alto desses pontos que foram pegos pela frente, tá? Vou trabalhar aqui a minha carreira e já volto pra gente continuar. Trabalhei aqui então a minha carreira de Vzinhos por toda a volta da nossa peça. Fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui para dentro do Vzinho com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Ficamos com um leque de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Venho para o próximo Vzinho e faço novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui direito, porque a peça ficou embaixo ali e atrapalha. Então, a gente vai trabalhar assim agora, com leques. Um leque em cada Vzinho. A gente vai colocar um leque de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Ficando assim. Então, em cada Vzinho a gente vai colocar um leque desse. Essa é a minha primeira carreira de leques. Nós vamos fazer 7 carreiras de leques dessa forma, tá? Então, eu tô fazendo a minha primeira aqui, vou fazer ela e mais 6. Vou fazer todas as minhas carreiras e volto pra gente fazer a carreira de acabamento da parte da saia. Bom, fiz aqui então, gente, 7 carreiras de leque. Contando com a carreira de Vzinhos, nós temos 8 carreiras. Aqui, notem que ela está nessa direção aqui do início da perninha, né? Então, nós vamos fazer mais uma carreira de acabamento aqui, que vai chegar aqui assim, mais ou menos. Se você estiver fazendo um tamanho de 0 a 3 meses, como você vai diminuir as carreiras aqui, ó, você pode diminuir aqui também uma carreirinha de leque, fazer só 6. Essa parte aqui você pode fazer igual. A parte dos Vzinhos, você pode fazer igual. Questão do comprimento, você pode diminuir um lequezinho, tá? Que equivale, né, a 2 carreiras dessa aqui. E se você estiver fazendo um tamanho de 6 a 12 meses, você pode aumentar um leque e fazer 8 leques, 8 carreiras de leque, né? Pra dar nessa altura aqui mais ou menos. Que é da perninha aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso. Para 6 a 12 meses. Já expliquei. E aqui também para 6 a 12 meses você pode começar da mesma forma a carreira de Vzinhos. Tá? Então é isso. Vamos lá dar continuidade. Fechei aqui então com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o centro do meu leque. Com pontos baixíssimos aqui. Agora eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos. Essa aqui é a nossa última carreira da sainha. Ah, outra coisa, era isso que eu estava esquecendo de falar. No caso, essa nossa peça, ela tá terminando aqui, né? Se você quiser fazer uma saia maiorzinha, você pode fazer mais carreiras. Aí você põe uma blusinha por baixo e usa como se fosse uma jardineirinha, vestidinho mesmo, né? Tem essa opção aí também, tá? Então, fiz aqui meus 3 pontos altos, contando com as correntinhas.
Agora eu vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó, no meio do ponto. Vou fechar aqui com um ponto baixo. Venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. As palavras às vezes fogem da minha mente, gente. Venho para o próximo leque e faço novamente 3 pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no meio, insiro não é pegando as argolinhas aqui igual a gente faz picô, não, tá? É aqui no meio mesmo do ponto. Pra ficar um picô diferente, ele fica meio tombadinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora eu faço 3 pontos altos novamente. Então aqui, ó, tá vendo? Ele fica meio tombadinho. É um picôzinho diferente. Deixa eu fazer aqui de novo. 2 e 3. Duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Só mostrar aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui no meio, não nas argolinhas. Eu vou entrar aqui no meio e vou laçar o fio. E fechar com ponto baixo. E faço novamente 3 pontos altos. Mas isso aqui se você quiser fazer o picô normal, fica a seu critério, tá? Então, nós vamos fazer aqui essa carreira toda. Essa aqui é a última carreira da saia. Vamos fazer essa carreira toda dessa forma. Chegando aqui no final, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, terminei aqui então a nossa carreira de acabamento. Fiz uma correntinha e arrematei o fio. Ficou dessa forma a nossa sainha da nossa body jardineira, né, gente? Aqui agora nós vamos vir. Essa aqui é a nossa parte da frente, a parte de trás é onde tem aquela união. Essa aqui é a nossa parte da frente, que tem essa cavinha um pouquinho menor, né? Nós vamos vir aqui, seguindo aqui pelo centro da calcinha. A gente vai vir aqui, seguindo dessa forma, e dobrar a nossa peça aqui ao meio. Dobrar ao meio, só pra gente medir onde é o centro da nossa peça. Agora eu vou pegar aqui um marcador e vou colocar aqui, só para eu me situar nesse caso aqui. Então aqui nós temos o nosso marcador no meio no centro, né, da nossa peça. Agora a gente vai contar aqui, ó, sem contar esse ponto onde está o marcador, nós vamos contar 16 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui eu vou colocar outro marcador. E aqui novamente eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui, se você estiver fazendo um tamanho de 0 a 3 meses, você pode deixar 14 pontos, porque a cintura será menor. Então, você pode deixar 14 pontos.
Se você estiver fazendo um tamanho de 6 a 12 meses, você pode colocar 18 pontos, tá? Sempre baseado, a contagem baseada por esse ponto do meio aqui, ó, por essa marcação do meio. Bom, aqui então, para a gente fazer a parte da frente da nossa jardineira, a gente vai dar uma laçada inicial aqui no fio. Bem aqui, ó, a gente vai trabalhar em relevo da mesma forma que está aqui. Vou pegar aqui por trás, vou dar uma laçada no meu fio, fazer 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Esse próximo a gente pegou por trás, então a gente vai pegar ele por trás também. O próximo a gente pega pela frente, vai fazer isso por 7 pontos. Um pela frente, um por trás. Um pela frente, um por trás. Tenho 4, 5, 6 e 7. Então, a gente começou pegando aqui pela frente, o segundo por trás, pela frente, por trás, pela frente, por trás e pela frente. Fizemos 7 pontos aqui em relevo. A gente vai dar uma laçada, vou pular esse ponto aqui, venho nesse próximo e vou fazer aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora a gente vai pular aqui 1, 2, 3, venho no quarto e faço outro leque. Então, só aquele início ali, ó, e no final que a gente vai pular apenas um pontinho da carreira anterior. Conto aqui 1, 2 e 3, venho aqui no quarto e faço o nosso leque. Duas correntinhas, 2 pontos altos. Pessoal, espero mesmo que vocês estejam gostando da aula, estejam dando para entender direitinho. Tá? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários para mim. De qualquer forma, deixa aí nos comentários para mim. Se vocês estão gostando da peça, se vocês estão gostando da videoaula, tá? Eu fico muito satisfeita em retornar, em responder. Manda aí para mim comentários que eu respondo com o maior prazer. Duas correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu vou contar aqui, ó, para eu não passar ali do limite. Vou contar aqui ao contrário. Então, tem aqui meu marcador. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse aqui foi o meu último leque. Esse aqui foi o meu último leque. Nós ficamos aqui com 5 leques no centro da peça. E agora eu vou começar, vou saltar esse, ó, e vou pegar aqui em relevo. E nós vamos fazer os mesmos 7 pontos que nós fizemos lá no início. Nós vamos fazer aqui. Um pego por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente. Do mesmo jeito. Então, se você já quiser contar esses 7 pontos e deixar marcado, não tem necessidade, mas se você já quiser. E aqui, gente, para os outros tamanhos, você pode diminuir aqui para o tamanho de 0 a 3 meses, você pode deixar apenas 5. Fazer apenas 5 pontos aqui, ó. Porque como vai ficar mais estreitinho, né? Essa parte central aqui, ó, ela vai ficar menor.
Para você não diminuir a quantidade de leques, você diminui aqui. Você tira 2 de um lado e 2 do outro, vai ficar assim. E para o tamanho de 6 a 12 meses, você pode fazer da mesma forma, que a largura é uma largura boa, tá? Mas se você quiser aumentar também, você aumenta 2 para... você faz 9, 9 de um lado e 9 do outro. Porque de qualquer forma você já vai aumentar mesmo. Aí aqui a gente vira o trabalho, dando continuidade. Vou subir aqui 3 correntinhas. Esse ponto que tá aqui, eu peguei ele por trás, por isso que ele está em relevo ao contrário. Então, eu vou pegá-lo como se fosse pela frente, né? A gente vai seguir a sequência aqui, só que ao contrário. Os mesmos 7 pontos. É porque quando a gente vira ao contrário, esse que a gente pegou por trás, fica como... a aparência dele é como se a gente tivesse pego pela frente. Aí a gente tem que seguir o desenho que está aqui, tá? Agora eu dou uma laçada, venho no leque e faço leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Pulo para o próximo leque e faço leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui agora, a gente vai fazer assim. Vou fazer aqui meus outros 3 leques. Cheguei aqui. Vou fazer os 7 pontos em relevo. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. Faço novamente 7 pontos em relevo. Volto para os leques. Nós vamos fazer isso por 9 carreiras. Para esse tamanho de 3 a 6 meses. Para o tamanho de 0 a 3 meses, você pode diminuir uma carreira. E para o tamanho de 6 a 12 meses, você pode aumentar uma carreira. Tá? Ou então, diminuir ou aumentar nas alças que a gente vai fazer na parte de trás. Aí fica a seu critério nessa questão aí. Se você prefere mexer aqui na parte da frente ou mexer na alça que a gente vai fazer para abotoar aqui. Quando tiver pronto aqui esse quadradinho, né? Então é isso. Eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras e volto para a gente dar continuidade à peça. Bom, trabalhei aqui então, gente, as minhas 9 carreiras da parte da frente do nosso body jardineira. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou seguir fazendo aqui novamente essa parte inicial aqui da lateral da mesma forma, pegando um pela frente, um por trás, um pela frente e um por trás. Então aqui agora, da forma que nós vamos trabalhar, nós vamos continuar com a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou lá embaixo, tá? Cheguei aqui no meu 7º ponto em relevo. Agora aqui nos leques, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, sem correntinha de separação. Em cada ponto alto, em cada leque, a gente vai colocar 4 pontos altos, sem correntinha de separação. Ficando dessa forma.
Cheguei aqui no final, faço novamente os 7 pontos altos em relevo. Viro, faço novamente os 7 pontos altos. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Voltei aqui só para mostrar para vocês, gente. Eu coloquei aqui 4 pontos em cada leque. Nesse último eu vou colocar apenas 3. A gente iniciou aqui com 33 pontos. Aí eu vou fazer apenas 3 nesse leque aqui pra gente continuar com 33 pontos. Da mesma forma que a gente iniciou lá embaixo, tá? Agora eu vou fazer essa lateral aqui em relevo. Cheguei ali no final, vou virar, fazer ela em relevo novamente e já volto. Voltei aqui então. Aqui no caso, gente, onde eu coloquei aqui 3 pontos, para qualquer tamanho que você for fazer, você pode fazer da mesma forma, tá? Para você continuar com a mesma quantidade de pontos, tanto o tamanho menor quanto o tamanho maior. Fiz aqui então meus 7 pontos altos em relevo. Peguei o último pela frente, o próximo aqui, ó, eu vou pegar por trás. O próximo pela frente, o próximo por trás. Vamos seguir fazendo assim até lá no final. Vamos fazer então assim, ponto relevo. Até chegar aqui no final, eu já vou. Cheguei aqui no final, subi 3 correntinhas, viro o trabalho. Agora nós vamos trabalhar aqui. Tenho aqui o meu primeiro ponto, que é a correntinha. Vou fazer esse aqui pegando pela frente. O próximo pegando por trás. Agora nós vamos fazer aqui uma correntinha de separação para a gente fazer a casinha do nosso botão. Então nós não vamos pegar esse, vamos pular para o próximo e fazer ele em relevo. Venho no próximo e pego em relevo. E agora eu continuo fazendo da mesma forma. Chegando aqui do outro lado, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, agora eu faço 1, 2 e 3 pontos. Faço uma correntinha, pulo esse aqui, venho no próximo e faço os últimos 3 pontos em relevo. Então, a gente ficou aqui com as nossas casinhas dos nossos botões. Agora eu viro o trabalho, subo aqui 3 correntinhas e sigo fazendo ponto em relevo. Cheguei aqui na correntinha da casinha que a gente fez, eu entro aqui e ponho um ponto alto, apenas assim, e volto a fazer novamente ponto em relevo. O gatinho tá me atrapalhando ali, gente. Então volto a fazer ponto alto a relevo até chegar lá do outro lado. Cheguei aqui, na correntinha eu faço um ponto alto normal, tá? Cheguei aqui então do outro lado, na correntinha da nossa casa, do botão. Venho aqui, coloco um ponto alto e volto a fazer novamente aqui os últimos 3 pontos em relevo. Dou uma correntinha e posso cortar esse fio para arrematar.
Então a parte da frente da nossa peça está pronta. Ficou aqui com 14 centímetros de largura e 11 centímetros de altura. Agora aqui para fazer as nossas alças, a gente vai vir aqui, ó, nessas correntinhas onde a gente iniciou, vou colocar aqui um marcador. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Aqui no quinto, eu coloco um marcador aqui. Conto do outro lado. 1, 2, 3 e 4. E aqui no quinto, eu coloco um marcador. Dessa forma. Agora eu pego aqui o nosso fio. Dou uma laçada inicial. A gente vai começar aqui fazendo pontos em relevo, né? Esse lado de cá, a gente vai fazer assim. A partir do marcador, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E pego aqui, ó. É os mesmos 7 pontos que tem aqui na largura da parte da frente. Tá? Faço aqui então 3 correntinhas. Venho no próximo, pego por trás, seguindo da mesma forma. Onde está por trás, a gente pega por trás, onde está na frente, a gente pega pela frente. Até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador, deu 7 pontos, da mesma forma que aqui. Viro o trabalho, subo as minhas correntinhas e volto a trabalhar em ponto em relevo. Os mesmos 7 pontos para fazer as nossas alças. Fiz aqui o último ponto, subo 3 correntinhas e viro o trabalho. Então esse lado aqui, ó, a gente contou para cá 7 pontos. Esse aqui não precisa. A gente vai começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, esse lado a gente começa por esse marcador mesmo. Eu vou fazer aqui as minhas alças, as 2 alças. Eu vou fazer 30 centímetros de alça para minha peça. As 2 alças com 30 centímetros, porque vai depender muito de onde você vai colocar o botão. Aqui, ó, 30 centímetros. Então vai depender muito de onde você colocar o botão. Você pode colocar ele mais abaixo, mais acima. Tá? Então eu vou fazer 30 centímetros nas 2 alças. E para qualquer tamanho você pode fazer os 30 centímetros. Porque aí vai depender, como eu disse, né, de onde você vai colocar o botão na alça. Mas eu vou explicar para vocês direitinho, na hora que eu voltar com elas prontas, eu vou mostrar para vocês direitinho aonde eu coloquei o meu botão e aonde você pode colocar o seu para qualquer tamanho, ok? Vou fazer aqui então as minhas 2 alças com 30 centímetros e já volto. Bom, gente, terminei aqui então as nossas alças. Eu fiz 35 carreiras e fiquei com 30 centímetros.
30 centímetros de alça, não tá focando aqui direito. 30 centímetros. Lembrando que aqui estica bastante. E coloquei aqui já os meus botões. Eu usei botão pérola, tamanho de 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros. E aqui eu coloquei na 5ª carreira, no meio, certinho, e na 5ª carreira. Aqui foi onde eu disse para vocês que vocês poderiam fazer a alça do mesmo tamanho, tanto para o 0 a 3 meses, 3 a 6 meses e 6 a 12 meses. Porque aqui você pode escolher onde você quer o botão, se mais comprido ou mais curto. Então a alça pode ser do mesmo tamanho, além de ela esticar bastante. Tá? Então ficou assim a nossa peça. Aqui, se você tiver aquela plaquinha com a sua marca, você pode colocar a sua plaquinha aqui, tá? Ficou assim a nossa peça de hoje, então, nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado da peça, da videoaula. Deixe aí nos comentários para mim o que vocês acharam. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que logo logo tem novos vídeos para vocês. Tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais essa videoaula. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.